Boa tarde a todos. Eu sou o professor Odanir Garcia Guerra. Nós vamos trabalhar com vocês nessa palestra, sobre infecções sexualmente transmissíveis. O título da palestra é Infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, infectam somente jovens? Então, o título da palestra é um questionamento para vocês, no final dessa apresentação, vocês chegarem a uma determinada conclusão. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são infecções que passou a ser adotada em substituição à expressão que era usada anteriormente de doenças sexualmente transmissíveis, DST, que mais antigamente eram conhecidas ou chamadas de doenças venéreas. As ISTs se destacam pela possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas, em contato íntimo com outra pessoa. Então, as ISTs são doenças adquiridas através de relações sexuais com uma pessoa infectada por um contato íntimo com órgãos genitais, boca ou ânus. Estas são causadas por várias bactérias, vírus, fungos e protozoários. Portanto, existem inúmeras infecções sexualmente transmissíveis que afetam homens e mulheres. Essas infecções sexualmente transmissíveis, quais são os principais fatores de risco para a sua contaminação? Então, muitos companheiros sexuais ou mudança com frequência de companheiros. Relações sexuais com parceiros ocasionais. O não uso de preservativo. E não conhecer o próprio corpo. Quais são as principais ISTs? São sífilis, hepatite B, hepatite C, herpes, tricomoníase, gonorreia. Dentre as principais infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, vou comentar com vocês as principais dentre elas, que atacam não somente jovens iniciantes em vida sexual, mas também qualquer pessoa com vida sexual ativa, desde que não tenha a prevenção adequada. A primeira é a sífilis. Ela é causada por uma bactéria, o Treponema pallidum. Essa doença, ela pode se manifestar em 3 estágios, caso não seja tratada. A sífilis primária, que é o primeiro sintoma, é o aparecimento de uma lesão em forma de úlcera de 7 a 15 dias. Se não for cuidada, sem tratamento, a ferida aparece de 2 a 6 meses depois, com febre e dores nas articulações e músculos. É a chamada sífilis secundária. Caso não tratada, ela vai para a sífilis terciária. A mãe contaminada, em qualquer estágio, ela pode transmitir essa doença ao feto. E dentre a prevenção
o uso da camisinha pode proteger da contaminação de genitais se a lesão estiver em área recoberta. Então aqui nesse slide também temos a sífilis primária, aqui mostrando o aparecimento dela na vagina, aqui o aparecimento dela nos lábios, aqui no final do testículo, tá? Aliás, no final do pênis, início do testículo. Se não for cuidada, ela evolui para a chamada sífilis secundária, que aparece na palma das mãos, nas pernas, nos pés e nas costas. Caso não tratado, vai ser uma ferida muito maior, erosiva, que é a chamada sífilis terciária. A segunda doença é a gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhea, também conhecida como gonococo. O primeiro sintoma é o ardor na uretra, seguido de secreção purulenta. Mesmo não apresentando sintomas, uma pessoa pode transmitir a doença. Se a mãe tiver a doença, os olhos do bebê podem ser infectados durante o parto. A prevenção, como sempre, o uso de camisinha pode proteger da contaminação. Então aqui nós temos secreção em vagina, secreção através da uretra do pênis, um olho de um bebê contaminado pela bactéria e um olho de uma pessoa mais adulta também contaminado pela bactéria Neisseria. A terceira infecção é a chamada clamídia, que é causada por uma bactéria que recebe o nome de Chlamydia trachomatis. Causa infecção na uretra, nos olhos e nos linfonodos da região genital. Na mulher, pode atingir o útero, as trompas uterinas, aparece um corrimento branco amarelado, hemorragia após as relações sexuais, dor e ardência urinar, dor abdominal baixa e inchação, que são as ínguas na virilha. No homem, dor ao urinar, corrimento e coceira. Prevenção, como sempre, uso de camisinha corretamente. Então aqui nós temos secreção saindo do pênis e aqui secreção mostrando saindo da vagina. A próxima IST é o chamado cancro mole, que é causado por uma bactéria que recebe o nome de Haemophilus diducrei. É uma ulceração dolorida e mole. Tem complicações e consequências. Tá? Não tem um tratamento adequado, mas tem uma cura completa. A prevenção, o uso de camisinha. Então aqui nós temos o cancro mole, tá? Que é diferente do cancro duro, que é na sífilis, aqui no pênis, na vagina, pênis e pênis. Herpes, causada por dois tipos de vírus, herpes vírus tipo 1 e tipo 2, que ataca os lábios e as faces, o tipo 1, e o outro, que é o tipo 2, as áreas genitais. Os sintomas desaparecem, mas o vírus continua no organismo e pode voltar à infecção. Tratamento para diminuir os sintomas não elimina o vírus, só elimina a vesícula que ele causa no tecido onde ele está contaminando. A pessoa contaminada deve evitar compartilhar copos e talheres, não ter relações sexuais, principalmente durante o período das recidivas, que são as voltas desse vírus, a infecção pelo vírus. O vírus pode ser transmitido durante o parto para o bebê. Então a mãe deve avisar ao médico
que poderá optar por uma cesariana. Então aqui nós temos o herpes labial, o herpes vaginal, que é o herpes genital, e o herpes peniano, que também é um herpes genital. Tricomoníase é uma infecção causada por um protozoário chamado de Trichomonas vaginalis, que acometem mais comumente as mulheres, mas também pode ser passada para os seus parceiros. Nas mulheres, ataca o colo do útero, a vagina e a uretra. Já nos homens, a tricomoníase ataca o pênis. Formas de contágio. A transmissão principal é o contato sexual. Em condições muito especiais, são possíveis outras formas de transmissão. Podem também ser transmitidas através de roupas íntimas. Prevenção, o uso correto da camisinha. Então, a camisinha evita a contaminação com todas essas ISTs. Então, aqui nós temos o corrimento em pênis, tá? Aqui também e aqui na vagina. Condiloma. O condiloma vírus, ou HPV, é a sigla para o papiloma vírus humano, que pode causar verrugas genitais. Tá? Então aqui a gente vê as verrugas em pênis, vagina, lábio e mucosa da boca, e aqui no lábio. É a sigla para o papiloma vírus humano, que pode causar as verrugas genitais, feridas ou verrugas nos órgãos genitais externos e depois lesão na pele e mucosa. No caso de descoberta da infecção, o parceiro deve também ser tratado. Também pode causar alguns tipos de câncer, sendo o câncer de colo de útero e o câncer de ânus o mais comum. Aqui também mostrando o condiloma vírus em pênis, tá? Em ânus, vagina e pênis. Hepatite B. O agente infeccioso é o vírus VHB, que é o vírus causador da hepatite B. Essa hepatite B, ela pode passar através de infecções sexuais. Aqui nós temos uma micrografia, que é uma foto do vírus contaminando os indivíduos. Nós temos aqui o piolho pubiano na região corporal e aqui na região palpebral, nos olhos. A próxima doença é a AIDS, que também é conhecida com o nome de SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma doença infecto-contagiosa crônica causada pelos vírus HIV-1 e HIV-2, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo de lutar contra outras infecções. O vírus HIV já foi isolado de todos os fluidos corporais, mas no sangue e no sêmen são encontrados em grandes quantidades. Também no leite materno, na secreção vaginal, em quantidades menores, mas que também tem a capacidade de infecção. Então aqui nós podemos ver o chamado sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer característico das pessoas que são contaminadas e que já desenvolveram a doença
HIV, a doença da AIDS. Tá? Então, esse é o chamado sarcoma de Kaposi. Então, como se evita? Novamente, o uso de preservativo. Evita comportamento e evitar comportamentos de risco. AIDS, as consequências dela. É a causa daqueles tumores, que é o sarcoma de Kaposi, o aparecimento, quando a pessoa desenvolve a doença, de infecções oportunistas, que são sífilis, herpes, tuberculose, micose, e se não for cuidado, vai, infelizmente, levar o indivíduo à morte. Tá? Aqui nós vemos uma figura, nesta figura, é uma micrografia de um glóbulo branco que faz a defesa do nosso organismo sendo atacada pelos vírus HIV. Como se transmite? Sexo desprotegido, quer dizer, sem uso de camisinha, sangue infectado, coisa que atualmente os hemocentros e os hemonúcleos fazem análise e já descarta se o sangue está contaminado por HIV, uso de agulhas e seringas contaminadas, cuidados também com tatuagens, tá? Porque as agulhas de tatuagem contaminada, obviamente, vai transmitir. Transmissão da mãe para o feto, através do leite materno, da amamentação, e através de objetos cortantes contaminados. Por isso que esses alicates de unha, tudo tem que ser de uso pessoal, não pode ser de uso comunitário. Não se transmite. Uso da mesma roupa, uso dos mesmos talheres e copos, beijos, aperto de mão, abraços, sexo com preservativo e contato sexual profissional. Aliás, contato social profissional. O sexual somente com o uso de preservativos. O que é o preservativo? É a chamada camisinha. É um invólucro de látex que evita a gravidez e protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas de ISTs. Precauções quanto ao uso de preservativo. Nunca se deve usar o mesmo preservativo mais de uma vez. Nunca se deve usar 2 preservativos ao mesmo tempo, que não vai ajudar em nada. Pode até piorar, porque eles podem se romper. E conservar a embalagem em lugar fresco e sem contato direto com os. Então, o uso do preservativo, ele protege contra as ISTs, não necessita de ser prescrito pelo médico, envolve o homem na contracepção e na prevenção das ISTs. Se não for usado corretamente, pode rasgar e ou ficar ou ficar dentro da vagina. Então, por isso que ele tem que ser colocado adequadamente. Prevenção. Então, sexo com um único companheiro ou companheira. Reduzir o número de parceiros sexuais. Usar métodos de barreira, obviamente, o uso do preservativo. Cuidados de higiene. Então, é muito importante, após o sexo, fazer uma higienização nos órgãos sexuais. E vacinação para hepatite B e vacina para o HPV para pessoas que ainda não entraram em contato com o vírus HPV. Sempre que tiver corrimento anormal pelos órgãos sexuais, ulcerações, vesículas ou verrugas, prurido, dor ou sensação de queimadura ao urinar, dores
difusas no baixo ventre, dor, sensação de queimadura durante ou depois das relações sexuais, sempre é suspeita de ter contraído uma IST. Essas infecções sexualmente transmissíveis, caso contraída ou caso sinta algum daqueles sintomas, falar com seu médico ou com a enfermeira de família, falar com teu parceiro ou parceiros, tomar a medicação corretamente, usar o preservativo ou evitar as relações sexuais sem o uso. Então, proteja-te a ti e aos outros que você se relaciona sexualmente. Use preservativo corretamente, tá? Então, a maneira correta do uso do preservativo já está mais do que divulgado aí para todos vocês, ok? E o meu muito obrigado pela atenção. Espero que tenhamos atingido o objetivo de nossa palestra e que vocês tenham chegado à conclusão daquilo que eu perguntei no início. As ISTs, elas acometem somente jovens ou acometem pessoas que praticam, que têm uma vida sexualmente ativa.